Presidenta, essa é uma das boas audiências públicas que o Congresso faz, e saudar aí o nosso ministro, meu caro Bruno, e eu reputo também o Minha Casa Minha Vida como um dos melhores e maiores projetos de dignidade e cidadania que os nossos governos ultimamente têm feito. Além de outros, como para o nosso Nordeste, o Norte, a importância do Luz para Todos, né, e tantas outras políticas que mexem diretamente com a dignidade da cidadania do nosso cidadão brasileiro, que é aquele cidadão que talvez eram os mais esquecidos pelas políticas públicas, pelos governos, etc., né? Esses programas vão ao encontro dessa autoestima, dessa necessidade de ter autoestima num Brasil tão rico, mas com um povo tão pobre, tão abandonado pelas políticas públicas, etc. Depois, queria também saudar aqui essa audiência, porque se tensiona logo a questão da disputa política que às vezes coloca por terra programas tão importantes como este, que era, né? Às vezes o próprio ministro vem aqui para uma audiência pública e a sua turma já se prepara aqui para se defender dos ataques né? Eu acho que a democracia que a gente conquistou no país, ela pode criar esta condição de que, mesmo, meu caro Bruno, a gente questionando, que nós questionamos a forma como o governo Temer chegou e etc., mas a gente tem que ter a responsabilidade como homem público, como representante do povo, estes processos que faz bem ao país. Então, eu percebo pela tua apresentação aí que você está com uma consciência de dar continuidade a um programa tão importante, e quando você se propôs a corrigir, a resolver alguns problemas que tinha, é óbvio, isso aí dá o nível da sua responsabilidade, né, com essa questão aí. Acho que essa consciência é muito importante que você expôs aí no processo. Eu queria comentar, até porque eu acompanhei muito isso, da forma como você está querendo corrigir e algumas coisas que tem. Primeiro, essa questão da integração dos vários ministérios é fundamental, porque essa questão não é de responsabilidade. Muitas políticas públicas não são de responsabilidade específica daquele ministério, mas tem que ter essa transversalidade, né? Então, essa transversalidade com educação, com saúde, etc. Tal. Mas também eu tenho uma preocupação muito grande com as prefeituras, porque dos últimos tempos, principalmente do governo Lula para cá, se criou muitas políticas via a municipalidade, e acaba pesando o custeio lá para os nossos municípios. Como a Minha Casa Minha Vida, por exemplo, principalmente estas horizontais da faixa 1, por causa de exigir grandes terrenos, geralmente nas áreas urbanas não tem um terreno, fica mais afastado. Aí demanda um conjunto de políticas públicas municipais que precisa ser complementado. Transporte, a própria via de acesso ao conjunto, etc., etc. E aí tem que resolver, porque eu sei que muitos conjuntos ficaram parados ou porque a prefeitura não fazia a via de 2, 3, 5 quilômetros, que era uma via que era de responsabilidade da prefeitura. Acho que é uma coisa que... Depois, eu acho que
nós devíamos, aí é coisa mais do movimento social, de se organizar em associação, mas acho que deveria criar uma forma de incentivar, logo imediatamente, uma associação com algumas relação sei lá, de autoridade, de políticas e tal, para poder, digamos assim, tomar conta, os próprios moradores tomar conta de um patrimônio que ele está recebendo e tal. Eu digo isso porque depois, por causa das necessidades de ampliação ou de montar um comérciozinho, vai se descaracterizando a própria planta bonita que se é feito até arquitetonicamente, etc. Tal, mas aí vai se descaracterizando, puxados dali, comércio, e fica uma coisa desorganizada. Eu acho que se a gente pensasse uma ideia de também vincular uma autoridade, sei lá, com convênios, tipo, quem toma conta da segurança, uma política municipal que envolvesse a guarda municipal com a associação, uma coisa assim que acabaria dando autoridade, mas também a partir da organização, valorizando, digamos assim, a organização das associações. Eu acho que ajudava em muito essas questões. Por fim, eu vi também a sua preocupação de que avançar mais aí na questão que foi outra coisa importante que o nosso governo fez, foi a criação do Ministério das Cidades, porque eram nossas cidades cá para nós. Ao longo de séculos é maltratada, é mal pensada, é mal, né, administrada. Parece que tem cidades que não foi feita para a gente morar. Né? Então, eu acho que deveria ser uma preocupação sua, eu sei que está no programa, mas a questão do planejamento urbano. Não sei de que forma valoriza mais ou qualifica mais os nossos gestores municipais para pensar o planejamento urbano, a ampliação das cidades, essa coisa, porque, inclusive, bem planejado, diminui o custo futuro das novas gestões do Estado brasileiro, etc. Então, por fim, eu queria também chamar a atenção, e é nessa coisa da integração dos ministérios, é a chamada travessia urbana. Não sei se lá em São Paulo, mas nas nossas cidades, as BRs, elas passam geralmente por cidadezinhas que vão sendo criadas ao longo das BRs. Então, Paulo, mata-se muita gente, o trânsito dessas travessias urbanas nas BRs, morre muita gente, por falta de organização ali, não só do trânsito, mas da própria travessia ali urbana. Eu acho que essa associação Ministério da Cidade com o Ministério do Transporte, que é de responsabilidade, tem no DENIT um plano desse negócio de travessia urbana. Acho que essa integração, o Ministério das Cidades entrando com planejamento e o Ministério do Transporte entrando com a infraestrutura, com a própria construção de passarelas, e, enfim, essa coisa, ela vai resolver muitos problemas dessas travessias urbanas em BRs que atravessam cidades muito importantes. Se fizer um levantamento, tem muitas cidades importantes do nosso país, à beira das BRs, e tem essa preocupação, porque é muito índice de morte nessa questão das travessias urbanas. Por fim, nós temos um questionamento, mas eu não vou fazer esse questionamento porque o nosso deputado Paulo vai questioná-lo, mas eu queria parabenizar este cuidado que você tem em dar continuidade a programas tão importantes para a modernização e a melhoria das nossas cidades, do nosso urbano. Como chamou a atenção o Paulo Bauer, o negócio do saneamento, também deve ser pauta sua, mas é a questão dos lixões das nossas cidades, chamados plano de resíduos sólidos, que tem até uma obrigação. Era até 2014 para as prefeituras, mas acabou não se cumprindo, e não sei para quando foi adiada, mas essa deve ser uma preocupação de todos nós como prioridade, essa questão dos lixões na nossa cidade.